qual a razão? Qual a razão de muitas pessoas serem beneficiadas pela fé e outras não? Qual a razão? Porque há pessoas que dizem assim, olha, eu tenho estado na minha religião, na minha igreja, na minha crença, há muitos anos, esperando, e nada acontece. Na verdade, a minha vida hoje é pior do que quando eu comecei a viver na fé, nessa religião. Há outras que dizem, olha, eu comecei na fé e a minha vida mudou, se transformou como da água para o vinho. E isso foi rápido, em questão de meses, ou questão de semanas, ou questão de um ano, por aí. Minha vida mudou. Por quê? Eu queria que você entendesse uma coisa. Preste atenção. Quando qualquer reino deste mundo, qualquer país deste mundo, há uma moeda em que você usa para comprar, a moeda para você vender, a moeda para você comercializar. No fundo, a moeda, o dinheiro que nós usamos, que todos nós usamos, é uma moeda de troca, porque você dá o dinheiro e adquire aquilo ou aquele bem de consumo, não é verdade? Você vai numa loja, você compra um objeto, você compra uma televisão, você compra um aparelho de televisão, um aparelho de rádio, você compra um objeto para cozinha, enfim, você vai no mercado, você compra comida, né? Você, na realidade, você troca aquele papel chamado dinheiro pela mercadoria que você vai consumir. Então, em todos os países do mundo existe a moeda de troca, que todos usam. Cada país tem a sua própria moeda. Muito bem. No reino de Deus também existe essa moeda. No reino de Deus, a moeda para você tomar posse de tudo o que existe no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus, é a fé. A moeda que nós usamos para alcançar os benefícios de Deus, para trocar pelos benefícios de Deus, é a fé. Jesus fala de forma muito clara e objetiva quando diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, se eu julgo, eu serei julgado. Em outras palavras, para que eu venha obedecer essa palavra, para que eu venha ser beneficiado por essa palavra, para que eu não venha ser julgado, eu não posso julgar. Para que eu não seja julgado e condenado, então eu não devo julgar. Quer dizer, eu tomo uma atitude, eu manifesto a minha fé de não julgar e, obviamente, eu não serei julgado. Jesus disse também: não condeneis e não sereis condenados. Então, se eu uso a fé para não condenar o meu semelhante, então também eu não serei condenado. Agora, se eu não usar a fé, e condenar, em outras palavras, eu serei condenado. Então, eu tenho que usar a fé para não condenar ninguém, a fim de que eu não seja também condenado. Jesus disse também: perdoai e sereis perdoados. Então, se eu uso a fé para perdoar, então eu estarei também sendo perdoado por causa da fé. Se por acaso eu não perdoo, então eu não estou usando a fé, então eu também não serei perdoado e também serei condenado. Veja que é uma troca. É uma troca. É simplesmente uma troca. Você apresenta a sua fé
na obediência à palavra de Deus, você apresenta a sua fé. Nós apresentamos a nossa fé em obediência à palavra de Deus, nós seremos beneficiados, nós seremos abençoados. Mas se nós não apresentarmos a nossa fé na palavra de Deus, nós não seremos abençoados. E ele complementa, Jesus fortalece essa ideia, dizendo: dai e dar-se-vos-á. Quer dizer, se eu tenho fé para dar, eu vou ter fé para receber. Se eu não tenho fé para dar, eu não terei fé para receber. É uma troca. É uma troca. É um negócio. É um negócio espiritual, mas é um negócio que só funciona por meio da moeda chamada fé. A moeda de troca com Deus se chama fé. O meu justo viverá pela fé. Então, se você apresenta a fé, você alcança o benefício. Se você não apresenta a fé, você não alcança o benefício. Agora, é importante notar que a moeda desse mundo é instituída pelo governo. A moeda do reino de Deus é constituída pelo próprio Rei e Senhor Jesus Cristo, que é a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Portanto, a fé, quando é agida, quando é exercida, quando é manifestada, ela traz os seus benefícios. Se ela não é exercida, se a pessoa guarda a sua fé, se ela guarda a sua fé, como guarda, por exemplo, o seu dinheiro, ela junta e fica guardando, o que acontece? O dinheiro não traz nenhum benefício porque ele está guardado. Mas se a pessoa usar o dinheiro, ela vai, obviamente, trocar por outras coisas que vão beneficiá-la. A mesma coisa com respeito à fé. Se eu uso a fé, se eu manifesto a minha fé, se eu exercito a minha fé, se eu executo a minha fé, então automaticamente eu vou ter o retorno, eu vou ter a bênção de Deus, eu vou ter o cumprimento da palavra de Deus. Agora, se eu guardo a minha fé, se eu mantenho a minha fé segura, obviamente eu estarei amarrado, engessado, impedido de tomar posse das promessas de Deus.